Em tempos de pandemia, o futebol brasileiro não tem previsão de receber público nos seus jogos tão cedo. Mas no mundo antigo, quando era possível haver aglomerações, o futebol brasileiro tem alguns recordes bem negativos em referência a público no Campeonato Brasileiro. Tanto que 3 jogos na história tiveram menos de 100 pessoas assistindo no estádio. Hoje, a gente vai te lembrar dos 10 piores públicos da história do Campeonato Brasileiro. O Campeonato Brasileiro de 2003 foi o primeiro no formato de pontos corridos, que é usado até hoje. E aquele campeonato não empolgou em termos de público, tanto que é o segundo pior na média de público na história dos campeonatos por pontos corridos, só perdendo para 2004. E na 44ª rodada, o Vitória recebeu o Coritiba. O jogo não valia nada para o Vitória, que ficou em posição intermediária, mas valia uma luta por Libertadores para o Coxa. Robson Luiz fez o único gol para os rubro-negros, para a alegria da maior parte dos 187 presentes. O Coritiba terminou aquele campeonato dentro da zona de Libertadores. Também com 187 torcedores no estádio, outro jogo que tem um péssimo público foi Guarani 0, Fortaleza 0, no Campeonato Brasileiro de 93. Esse jogo valeu pela última rodada e os 2 times já estavam rebaixados. Então, basicamente, esse jogo nunca aconteceu. Na última rodada do Campeonato Brasileiro de 1988, o América do Rio recebeu o Palmeiras. Jogo no São Januário. Foi a única vitória do América em toda a competição. E apenas 177 pessoas viram isso de perto. Bira anotou o único gol do jogo. O Mecão foi rebaixado naquele ano e, desde então, nunca mais pintou de novo na elite nacional. Mais 2 jogos no Rio de Janeiro para nossa lista agora. Tô fora! Ambos com apenas 162 torcedores presentes. Em 1996, no estádio Caio Martins, essas 162 almas viram um jogão entre Botafogo e Vitória. O duelo foi válido pela última rodada da fase de classificação e os 2 times já estavam só cumprindo tabela. O Fogão abriu 3-0, mas o Leão buscou a igualdade na etapa final, 3-3. Em 97, também 162 torcedores foram à Rua Bariri ver o rebaixado Fluminense encarar o atual campeão Grêmio, já sem chances de ir para os mata-matas. Na última rodada, o jogo terminou 2-0 para os gaúchos, graças a Guilherme e Dinho. E o Fluminense, com 4 vitórias em 25 jogos, terminou em penúltimo lugar. O Bangu foi uma das sensações do Campeonato Brasileiro de 85, terminando com o vice-campeonato, perdendo a final para o Coritiba. Mas a equipe não atraía lá grande público. E quando enfrentou um adversário também pequeno de Minas Gerais, o recorde foi bem ruim. Somente 146 pessoas foram ao Mineirão ver o Vila Nova perder para o Bangu por 2-0 em abril de 85, pela penúltima rodada da etapa de classificação. O Vila foi o vice-lanterna da chave, enquanto que o Bangu terminou aquela etapa na liderança. No Campeonato Brasileiro de 1978, um total de 74 equipes, eu tive que olhar aqui porque sim, é isso, 74 equipes participaram. Não é o recorde, sabia? Não é o maior recorde de times participantes de uma edição do Brasileirão, tanto que em 79 tivemos quase 100 participantes. Mas com tanta gente jogando, claro, os públicos iam lá para baixo. E nesse campeonato de 78, o Uberaba recebeu o América de Natal no estádio Uberabão. O jogo valeu só para cumprir tabela mesmo e foi observado por 134 testemunhas nas arquibancadas. O Uberaba ganhou por 3-2. Agora mais um jogo do Fluminense na nossa lista. E de novo um jogo do campeonato de 93, Fluminense Sport. Nas Laranjeiras, na penúltima rodada da primeira fase, Flu e Sport já estavam eliminados. Apenas 129 torcedores compareceram e viram um modorrento empate sem gols. O Campeonato Brasileiro de 78 não foi só inchadaço, também tinha um regulamento bem complicado. Tanto que havia um sistema de repescagem. E nesse sistema, Atlético Paranaense e Figueirense se enfrentaram. Apenas 74 espectadores, isso é, 74 pessoas pagaram para ver o jogo que aconteceu no estádio Couto Pereira e marcou a despedida de ambos os times naquela edição do Brasileirão. A partida terminou 1-1, o segundo menor público da história do Brasileirão pertence ao Vasco. Em São Januário, 71 pessoas foram ver o time vencer o Paraná no campeonato de 94. Os 2 times já estavam eliminados e Jardel guardou o único gol do jogo, 1-0. Jardel que mais tarde vestiria a camisa do Grêmio e seria multicampeão no Rio Grande do Sul.
E falando em Rio Grande do Sul, é desse estado que vem o pior público da história do Brasileirão. Mas não envolveu a dupla Grenal, embora o jogo em questão tinha rolado em Porto Alegre. Naquele campeonato, não havia uma semifinal propriamente dita, e sim uma fase semifinal, com 2 grupos de 4 clubes cada. O vencedor de cada grupo, após 6 rodadas, ia para a decisão. O Juventude mandou todos os seus jogos nessa etapa no Estádio Olímpico, casa do Grêmio, porque o Alfredo Jaconi não possuía capacidade mínima de público. Nos 3 jogos em que foi mandante, recebeu 6 mil torcedores contra o Vasco e depois 526 contra o Flamengo. O pior mesmo foi na rodada final, quando Ju e Portuguesa, já eliminados, só cumpriram tabela. 55 torcedores viram Maurílio e Bádio darem a vitória ao time da Serra Gaúcha por 2-1. E aí, você já esteve em algum desses jogos com pouquíssimo público? Conta como é que é essa experiência pra nós. Deixa aí nos comentários, inscreva-se no canal, ative o sininho, aquela coisa toda aí. Tchau!